Vamos então, irmãos, sem mais demora, para o nosso estudo nessa manhã de sábado, do dia 3 de outubro do ano de 2020. E estamos felizes porque pudemos aí no sábado que se passou, no sábado passado, estarmos aí concluindo a nossa série de lições a respeito aí da unidade cristã, né, da mutualidade cristã. Ficamos felizes, né, por mais essa série que foi concluída e aprendemos realmente as verdades da palavra do Senhor a respeito da mutualidade e da unidade cristã. E hoje vamos adentrar a um assunto muito importante, um assunto realmente que tem vamos dizer assim, um tanto quanto polêmico, bastante polêmico, mas muito instrutivo e realmente que vai nos trazer aqui grandes esclarecimentos. E vamos iniciar uma nova série de lições. Quero apresentar a vocês a nossa quarta série de lições desse ano, né, o quarto semestre, que tem como tema central respostas bíblicas para perguntas difíceis. Então, aqui são aquelas perguntas que muitas vezes norteiam o nosso coração, perguntas a respeito da existência de Deus, perguntas a respeito da fé e ciência confrontadas aí à luz da Bíblia Sagrada, questões a respeito da bondade de Deus, questões a respeito do sofrimento dos seres humanos diante de um Deus bondoso. E vamos aqui então a respeito dessas perguntas, buscarmos respostas na palavra de Deus. E o subtítulo da nossa lição: Estudos sobre Apologética Cristã. Eu confesso a vocês que essa palavra é um tanto quanto difícil, né? Apologética, mas vamos aprender hoje o que é apologética cristã. E se ela verdadeiramente é importante para nós, se na palavra de Deus nós temos pessoas que foram apologetas, né? Pessoas que realmente praticaram essa doutrina, e se ela hoje pode influenciar a nossa vida cristã e se ela é importante hoje para a nossa vida cristã. Antes de mais nada, eu quero dizer que a missão da Escola Bíblica, para você que ainda não está inteirado, com a nossa escola, vamos dizer assim, com a nossa escola bíblica, né, da Igreja Adventista da Promessa, a nossa missão principal através do estudo da Bíblia Sagrada, podemos aí sermos transformados em discípulos de Jesus Cristo, como nós já dissemos, através do ensino e da prática da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, sermos transformados em discípulos de Jesus, ou seja, seguidores do Senhor Jesus, aqueles que procuram viver de acordo conforme o Senhor Jesus ele viveu. Eu gostaria de ler para você, rapidamente aqui, um pouco da apresentação da nossa lição, que foi escrita, né, pelo nosso Departamento de Educação e Cultura Cristã, e na pessoa do pastor Eleilton William, né, o nosso diretor do Departamento de Educação Cristã, nós gostaríamos de te trazer aqui a apresentação dessa nova série de lições. Escrevendo já no final do primeiro século, Judas, irmão do Senhor Jesus, exortou os seus leitores, abre aspas, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Está registrada no mesmo livro de Judas, no capítulo 1, né, no único capítulo do livro, no versículo 3. Nós temos um chamado para que os cristãos entrem numa batalha pela fé. Precisamos entender bem esse chamado e levá-lo a sério. No Novo Testamento, a palavra fé, ela pode ser utilizada em pelo menos dois sentidos. Nós vemos aí o sentido subjetivo e o sentido objetivo, ou seja, o sentido subjetivo da fé e o sentido objetivo da fé. A fé subjetiva diz respeito à confiança em que o indivíduo, o ser humano, tem em Deus. E a fé objetiva tem sentido às crenças e doutrinas, ou seja, crença ou doutrina. Na carta de Judas, no versículo em questão, versículo 3, a palavra fé ela é utilizada aqui no sentido objetivo,
como uma referência às doutrinas e à fé cristã. Segundo o texto, a fé foi entregue de uma vez para sempre, ou seja, Judas aqui está utilizando o advérbio grego que é o apax. Segundo o autor aqui, Taylor, esse advérbio ele era utilizado em recibos para contas que eram definitivamente quitadas, ou seja, numa conta definitivamente quitada era emitido um recibo e esse era o apax, que significava que ela estava totalmente liquidada. Judas ensina com o uso dessa palavra que a fé foi entregue pelos apóstolos de um modo definitivo, ou seja, a fé que uma vez por todas, ou seja, a fé que foi entregue aos apóstolos de uma maneira definitiva e esta fé que chega até nós hoje. Nenhuma outra fé será dada. Contudo, havia na época de Judas falsos mestres que estavam ensinando um outro evangelho, ou seja, estavam pervertendo as verdades bíblicas da palavra que foi entregue por Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E estavam inovando a fé, conforme nós vemos registrado no livro de Judas, no capítulo 1 e versículo 4. Daí a preocupação do apóstolo pela defesa da fé. É aí onde entra essa palavra, um tanto quanto estranha a muitos ouvidos, mas que será importante nós conhecê-la, que é a palavra apologética, que vem da palavra apologeta, que significa o que? Defesa, nós defendermos, combatermos, defendermos em prol do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação de Deus não pode ser alterada nem por exclusão e nem por acréscimo, ou seja, não podemos nem incluir alguma coisa e nem tirar. Deve ser passada adiante com fidelidade. Nós, cristãos, um dia nós abraçamos a fé. Ela é a lente por meio da qual enxergamos a vida. E é a lente pelo meio da qual nós enxergamos a vida e é a lente pela qual todas as demais coisas são julgadas e admitidas ou não. Por meio das lentes da fé cristã é que as demais coisas fazem sentido. O autor da carta de Judas tem certeza de que existe uma verdade com base na qual os cristãos devem balizar a sua vida. Esse é um fato. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela não é considerada apenas, mas ela é a nossa única regra de fé e de prática. É a Bíblia Sagrada quem nos traz todo o balizamento, ou seja, toda a orientação, quem nos traz o nosso norte no sentido da nossa vida espiritual. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões, todas as nossas perguntas, nós encontraremos respostas dentro da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que fora revelada ao homem. Essa é uma certeza importante a ser colocada especialmente diante do pluralismo presente em grande parte do mundo ocidental. O que é o pluralismo? Ele é concebido como sendo uma característica própria da sociedade secular, na qual não há um padrão oficialmente aprovado de crenças ou conduta. Ou seja, o que é o mundo plural? É aquele mundo que admite diversas verdades, que não há aceitação de uma verdade única e objetiva. É um mundo onde as coisas são todas relativizadas, não há lugar para os absolutos, vamos dizer assim, e principalmente para os absolutos da palavra de Deus. Se não há padrões de verdade, cada um pode possuir a sua. É o que nós temos visto hoje em dia, com a tal da influência do politicamente correto. E o problema é que muitos cristãos começam a acreditar que a verdade que possuem é mais uma, e não a verdade propriamente dita. E assim sendo, dentre as várias do mercado ideológico plural, e perdem a convicção e a coragem de afirmá-la como uma única regra de fé e de prática. É um desafio para os cristãos, mesmo vivendo num mundo plural, reconhecer a existência da fé, uma vez para sempre entrega aos santos.
Então, para nós, irmãos, é esse desafio que nós temos que enfrentar. Os princípios pelos quais a vida cristã deve ser orientada são encontradas na Bíblia Sagrada. Diante desse importante desafio, apresentamos essa nova série de lições bíblicas, respostas bíblicas a perguntas difíceis, estudos sobre a apologética cristã. Nesta série, abordaremos vários dos questionamentos feitos contra a fé cristã, que visam enfraquecê-las, tais como: existem provas de que Deus existe? Essa é uma pergunta que se é feita. A Bíblia é mesmo confiável? Jesus foi mais do que um simples homem? A fé e a ciência são inimigas? Como crer em Deus diante do mal? Qual a origem do universo? Como conciliar soberania de Deus e o livre-arbítrio? Além das perguntas mencionadas, reservamos um estudo para tratar sobre o valor da apologética e o seu significado para os cristãos atuais, e um estudo para identificar movimentos conhecidos como seitas, que vão além da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. No final de cada lição, você terá um desafio apologético. Receberá uma tarefa para a semana. A nossa oração, irmãos, é que essa série lhe dê ainda mais convicção a respeito da fé que um dia abraçou, a fé que um dia nós abraçamos, e o motivo ainda mais para defendê-la. Amém? Bons estudos. Assina essa apresentação o pastor Eleiton William, o diretor da editora Promessas. Então é nesse espírito, irmãos, com bastante resignação em nosso coração e bastante coragem para enfrentarmos essas perguntas que vamos, em nome de Jesus, à luz da palavra do Senhor, tentarmos aqui respondermos essas perguntas e essas questões. A primeira pergunta que é feita para nós é: a apologética é mesmo importante? É a lição que nós estaremos estudando no dia de hoje. A apologética, ela é mesmo importante? Ou seja, essa defesa da palavra de Deus e do Evangelho é para os nossos dias? A nossa lição vem trazer-nos como o objetivo principal, que é: podemos explicar, irmãos, o significado da palavra apologética. Eu acredito que já ficou aí pincelado de uma certa maneira esse significado. Podemos explicar, irmãos, se existem exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que defenderam a fé cristã, que foram apologetas com convicção, mas não somente com convicção, mas principalmente com fé, unção e amor para defenderem a palavra de Deus. E vamos explicar também, irmãos, ou melhor, a Bíblia explicará se existe ainda a necessidade nos dias atuais de defendermos a fé cristã. O texto que nos norteia nessa lição, é o nosso texto base, está registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ou melhor, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo 15, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então aqui, irmãos, o nosso irmão e apóstolo Pedro está nos fazendo um convite a nós defendermos a fé que nós professamos, ou seja, temos Jesus Cristo santificado em nossos corações, temos Jesus dentro de nós, e assim a sua palavra, santificar Jesus nos nossos corações é tê-lo, aceitá-lo no nosso coração, e tudo aquilo que ele ensinou e que ele ensina até os dias de hoje, podemos guardar no nosso coração, e quando formos perguntados a respeito da nossa esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e a obra que ele tem realizado na nossa vida, podemos explicar segundo os padrões da palavra do Senhor. A introdução nos diz assim, irmãos, que infelizmente muitos cristãos não conseguem entender como é importante defender aquilo que creem. Algumas das suas frases mostram isso. Algumas pessoas usam algumas frases clichês, como nós temos visto: Deus não precisa de advogado. Parece mais aqui, irmãos, pequenas desculpas para não professarmos e defendermos a fé cristã. Dizem mais: a verdade se defende por si mesma. Outros usam aquele jargão muito conhecido: não julgueis.
e também alguns dizem que Deus ninguém explica. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós não devemos tapar os nossos ouvidos diante da verdade da palavra do Senhor. E também não devemos ficar alheios àquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado, porque o próprio apóstolo Paulo, ensinando ao seu filho na fé, Timóteo, que que estava sendo preparado para ser pastor na cidade de Éfeso, Paulo então fala para Timóteo: Timóteo, olha, tome cuidado, porque o Espírito Santo expressamente afirma que nos últimos tempos, falando a Timóteo, mas falando para nós hoje, porque também temos vivido nesses últimos tempos, que alguns se apostatariam da fé, ou seja, alguns abandonariam a sua fé, alguns rejeitariam a sua fé, alguns flexibilizariam a sua fé. Por quê, irmãos? Por obedecerem a espíritos enganadores, ou seja, a palavras que eram palavras lisonjeiras, palavras doces, mas que trariam o quê? Mentira, engano, e perverteriam a fé, e o pior de tudo, a ensino de demônios. Isso está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo foi um desses apologetas, mas nós não vamos adiantar o assunto das perguntas logo à frente. Então, irmãos, por isso que essa série de lições, ela é tão importante em um momento que, como diz aqui o autor da lição, em um momento que as pessoas querem ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir, ou seja, querem ouvir apenas aquilo que lhes convém. Infelizmente, nós dizemos isso com muita tristeza no nosso coração e também com muito cuidado. Temos, por vezes, no nosso mundo, dito mundo evangélico, algumas vertentes têm vivido a questão daquele evangelho de conveniência, o evangelho que vem agradar aos seus consumidores, entre aspas. E isso, irmãos, não é aquilo que a Bíblia preconiza, isso não é aquilo que Jesus Cristo preconizou de maneira nenhuma. Ele quer que nós sejamos os seus discípulos de maneira integral. E para isso nós temos aqui, irmãos, algumas perguntinhas, algumas perguntas para que venhamos aqui sermos esclarecidos pela palavra do Senhor. Nós vemos aqui que a primeira pergunta, ela nos fala a respeito do que é apologética e por quem ela deve ser utilizada. Eu creio que nós já respondemos um pouquinho a respeito dessa questão. O que é apologética? Segundo aqui os estudiosos, a apologética, irmãos, é uma parte, ou seja, é uma disciplina, é uma matéria, é uma área estudada na teologia que se preocupa em defender de maneira racional e intelectual a fé central, bíblica, cristã. Ou seja, a apologética deve defender as verdades da palavra do Senhor de maneira bem simples e bem clara. Nós vemos aqui que a apologética, como já dissemos, é uma palavra que se deriva de um termo grego que é apologia. Quando nós ouvimos, o fulano ele faz apologia a uma determinada verdade, ou ele faz apologia a um determinado segmento, significa que esse indivíduo está defendendo uma determinada ideia, costume ou cultura que ele acredita que seja verdade. A apologética é a defesa verbal, é uma defesa que traz afirmações e argumento. Mas nós vemos que quando nós pensamos em apologética ou apologia, muitas vezes vem na nossa mente, como os nossos autores mesmos têm nos mostrado, aquele sentido de duas pessoas que estão entre si discutindo a respeito de um determinado tema, e muitas vezes nós vemos esse tema se inflamar e aquela discussão partir muitas vezes para um discurso mais caloroso, mais inflamado. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, o sentido não é esse propriamente dito. Nós não defendemos a fé para criarmos aí uma questão de cisma ou uma questão de briga entre duas partes, não. O objetivo de nós defendermos a fé cristã é demonstrarmos através da palavra de Deus e das verdades bíblicas aquilo que Jesus Cristo requer de mim e de você, que somos os seus discípulos, que somos os seus servos, que somos os seus filhos.
Então essa defesa seria então dentro do cristianismo a defesa da palavra de Deus, dos seus valores e das suas doutrinas. Mas a pergunta nos faz mais um questionamento. Quem então deve utilizar a apologética? Quem deve ser os apologistas? Apenas o pastor da igreja? Apenas os consagrados? Apenas os apóstolos da Bíblia Sagrada? Aqueles que fazem parte da história das narrativas bíblicas? Não, irmãos. Os apologistas, os apologetas, sou eu e você. Nós que temos buscado conhecermos a palavra do Senhor. E quanto mais nós buscamos o conhecimento da Bíblia Sagrada e mais mergulhamos nas verdades do Senhor, mais nós temos interesses em defender a verdade de Jesus Cristo. Não como uma maneira arrogante ou orgulhosa, de maneira nenhuma, mas com uma maneira de disseminar um verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que traz o quê? Paz, que traz salvação à vida daqueles que estão perdidos. Da mesma maneira que nós fomos atingidos pelo verdadeiro evangelho e recebemos essa salvação, o desejo, o interesse do nosso coração, irmãos, em nome de Jesus, é trazê-lo à verdade da palavra do Senhor. Eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos. Fique sempre com a Bíblia Sagrada. Fique sempre com as verdades da palavra de Deus. Virão um falar uma coisa, o outro falar outra, mas fique sempre com o discurso, com a palavra que está baseada e fundamentada na Bíblia Sagrada. Com certeza absoluta você estará fazendo a vontade do Senhor. Então todo crente, conforme diz o apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15, que todo obreiro, ou seja, todo crente, todo cristão, ele deve se apresentar aprovado, como um obreiro que maneja, ou seja, que manuseia bem a palavra da verdade, ou seja, todo obreiro ele deve manusear bem a Bíblia Sagrada, no sentido que, irmãos, de defendê-la e de pregar a verdade do Senhor, sem flertar com mentiras, sem flexibilizar a palavra e nem transformá-la em um livro de pura e simplesmente autoajuda, mas como diz o clichê, um livro que nos traz uma ajuda do alto. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Então o apóstolo Paulo fala isso, que nós não venhamos nos envergonhar dessa palavra, mas que nós possamos disseminá-la, distribuí-la a todas as pessoas. Todos os discípulos de Jesus, irmãos, devem estar preparados para demonstrar com argumentos bíblicos e bem fundamentados a certeza da nossa fé. Quando nós estamos inteirados e conhecemos o Senhor, irmãos, e conhecemos a Jesus Cristo, nós não precisamos entrar em discussões fúteis e inúteis para podermos pregar a palavra. Simplesmente o Espírito Santo nos unge para apresentarmos a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada fala que o Espírito Santo, ele nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. E o apóstolo Pedro também nos fala que quando nós estivéssemos diante de alguma autoridade, de uma pessoa importante ou de quem quer que seja, que nós não viemos a ter medo ou ficarmos preocupados naquilo que nós vamos falar, mas o Espírito Santo nos dará a orientação, a instrução necessária, mas é necessário que nós tenhamos esse contato, irmãos, com a palavra de Deus, que nós buscamos esse conhecimento da palavra de Deus, porque o salmista nos fala, salvo engano, Salmo 119 e o versículo 105, que a palavra do Senhor é uma lâmpada e é luz, e também ele fala que ele escondeu a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra Deus. Ou seja, quando nós temos a palavra escondida, guardada no nosso coração e a praticamos, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, o Espírito Santo então usará a tua vida e a nossa vida para nós divulgarmos a verdade da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Mas principalmente o cristão deve confiar, irmãos, em outro aspecto que é tremendamente importante. Tanto quanto o conhecimento de Deus e o conhecimento da verdade, irmãos, nós devemos confiar na capacidade que o Espírito Santo nos dá. Nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Espírito Santo e esperarmos sempre, irmãos, que o Espírito Santo de Deus é quem dá a unção necessária e o poder. O apóstolo Paulo, falando em uma das suas cartas, salvo engano aos Coríntios, em 1 Coríntios,
bem logo no início do livro, Paulo se apresenta aos Coríntios e fala: olha, eu não vim aqui trazer a vocês palavras de persuasão e de sabedoria humana, mas eu vim aqui em demonstração de poder. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, não estava apenas se colocando ou confiando na sua sabedoria humana, mas principalmente ele colocava a sua vida nas mãos do Espírito Santo, aquele que traz todo o esclarecimento, aquele que realiza toda a obra no coração, no meu coração e no teu coração. Então, como nós já dissemos, o objetivo não é provocar uma discussão fútil e inútil, ou seja, nós ficarmos batendo boca, simplesmente, mas convencer das verdades de Cristo, defendê-la com convicção e com amor, conforme nós vemos aí os textos, 2 textos que eu quero deixar a você, que você possa estar registrando aí num papel, num caderno, se você não tem a sua lição. Leia depois Efésios capítulo 4 e o versículo 15, e também o texto de Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Ou seja, irmãos, precisamos de ter fervor espiritual e uma teologia profunda. Precisamos de conhecimento bíblico, mas também precisamos de unção, irmãos. Assim nós poderemos defender o Evangelho de Jesus. Mas partindo para a pergunta de número 2, os incentivos à apologética. Nós vemos aqui algumas pessoas, irmãos, que nos incentivaram a defendermos as verdades bíblicas, a palavra do Senhor. Nós temos aqui três personagens principais que nos ensinaram, que estarão aí dentro da pergunta de número 2 e da pergunta de número 3, então quero já te convidar para nós já entrarmos aí na pergunta 2 e 3. O primeiro personagem que nos incentiva a nós defendermos a fé, porque ele foi um grande apologeta, ele foi um grande defensor da verdadeira fé cristã, o apóstolo Paulo. E nós vemos ele falando ao seu filho na fé, aquele que ele estava preparando para ser um pastor, para Timóteo. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versos 3 até o verso 7, você leia na sua casa. E também nós temos aí o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro também, que nos fala na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 15, que foi o nosso texto base da nossa lição. Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, fique em Éfeso, para advertirem a alguns que não ensinem outra doutrina. Timóteo não deveria permitir, irmãos, que outras doutrinas, ou seja, doutrinas falsas, fossem pregadas na comunidade da igreja na cidade de Éfeso. Existia ali nas igrejas do primeiro século uma corrente de falsos mestres, de falsos ensinadores, de falsos profetas, que estavam pervertendo o evangelho de Jesus. Alguns ensinando que os discípulos deveriam voltar ao judaísmo, às práticas judaizantes. Outros ensinando que Jesus Cristo não era 100% Deus e 100% homem. Estavam aí rejeitando a pessoa de Cristo Jesus. Outros estavam ensinando doutrinas que eram contrárias à palavra de Deus. Então Paulo fala àquele jovem pastor, fala: Timóteo, fique em Éfeso, não permita que esses falsos mestres venham perverter a palavra do Senhor, mas prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, fala com ousadia a palavra do Senhor a todos aqueles que buscarem conhecer a palavra de Deus. E Pedro também instrui os crentes a estarem sempre preparados para responder a todos aqueles que lhe perguntassem o motivo da fé. Eu e você, irmãos, somos muitas vezes confrontados pelo nosso colega de escola, pelo nosso colega de trabalho, por um familiar, por um vizinho. Ele pode perguntar: mas por que você serve a Jesus Cristo? Qual é a sua fé, a base da sua fé? E você então deve ter a palavra do Senhor no seu coração, para com muito amor, com muita dedicação, entregar de maneira fiel e temente a Deus a verdade do Evangelho. E eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que o Espírito Santo de Deus, ele estará fazendo essa sementinha que está sendo plantada com honestidade, com ousadia, germinar no coração daquela pessoa. De repente você lança uma semente de maneira fiel, e você muitas vezes até mesmo imagina: meu Deus,
essa semente foi lançada, mas parece que essa palavra não irá frutificar. Mas o tempo, irmãos, de germinação e frutificação pertence a Deus e ao Espírito Santo. Quanto menos nós esperamos, a palavra pode frutificar e trazer ali realmente resultados poderosos. Mas nós temos o quê? Que defender de maneira correta e fiel a palavra de Deus. E na pergunta de número 3, irmãos, nós vemos aqui Judas. Conforme vemos no início da lição, Judas ele era irmão do Senhor Jesus. E ele escreveu uma pequena epístola, uma pequena carta, apenas um capítulo, mas uma carta rica, cheia de ensinamentos maravilhosos, inspirados pelo Espírito Santo, que nos chama para essa guerra, para essa batalha de defendermos a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. De nós combatermos as heresias, de nós combatermos esses ensinamentos errados, esses ensinamentos que pervertem as verdades da palavra do Senhor. E Judas ele é enfático em dizer a todos vocês, santos, que foram chamados para batalharem pela fé que foi entregue de uma vez por todas. Ou seja, o Evangelho, irmãos, foi dado por Jesus não para ser flexibilizado, mas para ser pregado, divulgado, porque ele foi dado de uma maneira única, eficaz, fiel e definitiva. Eu não preciso flexibilizar, eu não preciso viver de maneira conveniente aos meus prazeres, não, porque o Evangelho de Jesus ele nos traz de maneira definitiva. E Judas nos conclama a essa batalha. No versículo 3 ele diz assim: batalhemos, irmãos, pela fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. E aqui nós vemos as questões dos sentidos, dos dois sentidos da fé subjetiva, como nós já dissemos, é aquela fé que nós temos em Deus, que o indivíduo crê em Deus. E a fé objetiva, aquela fé que professa as crenças e as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, que professa a vontade de Deus. Porque quando nós ouvimos falar a respeito de crença e doutrina, parece que essa palavra doutrina é até pesada aos nossos ouvidos. Parece que essa palavra doutrina vem trazer-nos até um certo temor, vem nos assustar. Mas não, irmãos, doutrina nada mais é do que o conjunto de tudo aquilo que o Senhor ele preconiza para mim e você. Como nós já dissemos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E ele nos conclama a batalharmos por essa fé. Uma fé, irmãos, que foi dada por Jesus Cristo. A fé que Judas se refere é esse conjunto de crenças que fazem parte do cristianismo bíblico e apostólico, conforme os autores da lição nos ensinam. Foram os ensinos começados por Jesus, que continuaram com os seus discípulos, apóstolos, e chegaram até hoje, dia 3 de outubro do ano de 2020, que nós temos com muito amor, irmãos, recebido da parte do Senhor nas nossas vidas e que temos aqui buscado passar para você essas verdades da palavra do Senhor. Afinal, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 11, você pode estar anotando também aí no seu caderno, ninguém, irmãos, absolutamente ninguém, Paulo usou até a linguagem, nem que um anjo viesse do céu trazendo outro evangelho, nós não deveríamos aceitar, a não ser aquele que já fora pregado por Jesus Cristo. Afinal, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o fundamento. A igreja, ela é coluna e esteio da verdade, irmãos, e ela está alicerçada. A igreja de Cristo está alicerçada nele. Ele é a pedra principal, a pedra de esquina, e ninguém pode lançar um outro fundamento a não ser Jesus Cristo, irmãos, conforme está em 1 Coríntios do capítulo 3 e o versículo 11. E finalizando aqui, irmãos, a nossa primeira parte da lição, nós vemos aqui a importância da apologética e a necessidade da apologética. Aí eu digo para você e também me questiono, hoje, nos dias atuais, é importante nós sermos um apologeta? É importante nós defendermos a palavra do Senhor? Será que nós não precisamos mais defender a palavra de Deus? Qual é a necessidade da apologética? Ou seja, qual é a necessidade
desta defesa? Hoje, na atualidade. Nós vamos responder com alguns textos bíblicos, irmãos. O primeiro texto bíblico está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 24. E essa resposta, quem nos dá é o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu famoso sermão profético. Nas suas mensagens finais aos seus discípulos, orientações finais, ele diz assim: disse Jesus, meus filhos, porque surgirão falsos cristos, e também surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível fora, até mesmo os escolhidos. Nós vemos aqui uma promessa maravilhosa neste texto, irmãos. Que surgiriam sim falsos cristos, e surgiriam sim falsos mestres, enganadores. Mas aos escolhidos de Deus, Jesus fala que se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Ou seja, se você estiver bem embasado, consolidado, alicerçado em Jesus Cristo e na sua palavra, irmãos, os falsos cristos surgirão sim, os falsos profetas surgirão sim, virão os ventos de doutrina, mas se, como disse Jesus, se a nossa casa estiver fundamentada na rocha, virão as ondas, virão os ventos, mas a casa continuará firme, irmãos. Porque quem sustenta é Cristo. Quem sustenta é o único alicerce verdadeiro. Diz mais, o apóstolo João, na sua primeira carta, 1 João capítulo 4 e versículo 1, ele nos faz um alerta. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. E aqui nós vemos aqui ele dizendo, não deis crédito a qualquer ensinamento, não deis crédito a qualquer palavra, não deis créditos a qualquer tipo de profecia. Antes, provai os espíritos, ou seja, provai a palavra. Mas provai de que maneira, irmãos? Utilizando a Bíblia Sagrada. Façamos como os bereanos. Quando Paulo pregava, salvo engano, Paulo, os discípulos pregavam a palavra, os bereanos buscavam na Bíblia, buscavam na palavra de Deus a confirmação daquelas palavras, para saber se aquilo que estava sendo pregado era verdade ou mentira. Quando alguém, irmãos, vier com uma pregação, busque na Bíblia Sagrada, conforme diz o profeta Isaías, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará e nenhuma dessas coisas falhará. É a Bíblia Sagrada que nos orienta, que nos instrui. Provai os espíritos para verem se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E agora, finalizando, Judas nos fala, irmãos, versículos 22 e 23 do capítulo 1 de Judas. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Sabemos que muitas pessoas estão em dúvidas, irmãos, e que precisam dessa orientação. Quando aquele eunuco etíope estava a caminho e ele estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo, o Espírito Santo guiou Filipe até ele, e Filipe perguntou para ele, você está entendendo aquilo que você lê? Ele disse assim, eu não estou entendendo porque não tem ninguém que possa me explicar. E naquele momento o Espírito Santo usa a vida de Filipe para trazer a revelação, a luz da palavra do Senhor, e aquele homem então ele entendeu a Bíblia Sagrada, entendeu os escritos do Senhor, então ele aceitou, porque ele conheceu verdadeiramente a palavra fiel que fora pregada por Filipe. E é o que o apóstolo Judas nos ensina hoje, irmãos, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando do fogo, ou seja, enquanto nós estamos nas trevas, irmãos, estamos destinados à perdição, à destruição. Mas se o Senhor Jesus, irmãos, Ele nos alcançar assim como alcançou a mim, e Ele também busca alcançar a você, já te alcançou, devemos então nos compadecer, arrebatando esses do fogo. Quando a outros, sede também compassivos em temor, detestando até mesmo a roupa contaminada pela carne. Ou seja, o apóstolo Judas aqui está nos ensinando, irmãos, para nós termos paciência, sermos compassivos nesse processo de ensino da palavra de Deus, nesse processo de discipulado. É com amor, é com temor, é com diligência, irmãos. Não é com discussão, com briga, com falatório, com bate-boca que nós vamos ganhar. Ao contrário, quando nós expomos a palavra do Senhor com amor, com fidelidade, irmãos, já é
mais do que o suficiente, porque o Espírito Santo de Deus ele estará trazendo ali convencimento aos corações. E detestando essa roupa manchada da carne significa o quê, irmãos? Que nós temos que detestar o pecado, que nós temos que odiar o pecado e amar o pecador. O pecado sim, ele deve ser detestado, mas o pecador deve ser amado, deve ser trazido para perto, para que o Evangelho de Jesus Cristo o salve. Amém? E assim, irmãos, nós vamos concluindo a nossa primeira parte da lição. Apenas fazendo mais um acréscimo aqui, irmãos. Se essa questão da apologética, ela é necessária nos dias atuais. Sim, irmãos, é muito necessário nós defendermos o Evangelho. Por quê? Vivemos em dias que são considerados como dias pós-modernos, ou seja, pós-modernidade. E nesses dias atuais, que nós chamamos de pós-modernidade, nós temos visto que as verdades absolutas têm sido abandonadas. Hoje já não há mais uma verdade, ou melhor, existe sim a verdade absoluta, mas ninguém mais quer se balizar pelas verdades absolutas. Nós vivemos num tempo de um relativismo cultural. Nós vivemos um tempo que não existe mais verdades absolutas, objetivas, universais e eternas. Cada pessoa, ele defende a sua própria verdade. Hoje nós vivemos, irmãos, no tempo do politicamente correto. Isso é um perigo, irmãos, nós vivemos nesse politicamente correto, porque muitos, a respeito de algum determinado assunto, até no seu íntimo e coração, ele pode não concordar, mas para que ele fique de bem com as outras pessoas, ele acaba utilizando um discurso do politicamente correto. Então eu vou aqui concordar com a grande maioria, porque eu preciso aqui utilizar desse argumento politicamente correto. As verdades variam de pessoa para pessoa e podem até mesmo se contradizer. Vivemos em um tempo, irmãos, de extrema necessidade da defesa do evangélico, ou seja, da apologética, diante de tantos seres humanos que deturpam as verdades de Deus. Mas como nós já dissemos, nós não estamos aqui para bater boca, irmãos. Estamos aqui para expor a verdade com amor e com temor e com tremor diante de Deus, para que o Espírito Santo convença os nossos corações. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos para um pequeno intervalo, depois vamos vir para a última parte da lição. Até daqui a pouco. Bom, a palavra apologética ela é derivada da palavra grega apologia, que significa defesa verbal ou um argumento raciocinado. No caso da apologética cristã, diz respeito à defesa das verdades cristãs. A apologética cristã trata a defesa da fé cristã. Temas como a existência de Deus, o problema do mal, a exclusividade do cristianismo, até mesmo a origem do universo. São temas que são objeto de discussão na apologética cristã. À luz da Bíblia Sagrada, essa disciplina apresenta respostas da Palavra de Deus para perguntas cruciais que são feitas dentro de alguns desses temas que nós mencionamos. Daí a importância da apologética para os cristãos no dia a dia, no cotidiano da vida cristã. Vamos então, irmãos, para o final da nossa lição. O segundo tópico, colocando os ensinos, ou seja, os ensinamentos em prática. O nosso primeiro item, irmãos, ele diz assim: a apologética, ou seja, a defesa da fé, é importante para o aprofundamento da fé. E o nosso segundo item nos mostra que a apologética é importante para influenciarmos a nossa cultura. Então nós vemos aqui dois pontos, irmãos: aprofundamento da fé e influência na cultura.
aprofundando a nossa fé, irmãos, nós usamos aqui, a lição tem usado o texto muito conhecido por muitos irmãos, que está registrada no livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e o versículo 6, que diz assim, o Espírito Santo falando através de Oséias: o meu povo, ou seja, o povo de Deus, estava sendo destruído. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Ou seja, o povo estava sendo, irmãos, desmantelado porque lhe faltava o conhecimento de Deus. Porque eles haviam abandonado as verdades da Bíblia Sagrada. Porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Não somente, irmãos, num conhecimento teórico, e não somente de um conhecimento da letra propriamente dita, mas de um conhecimento prático, de vivermos e colocarmos em prática as verdades da palavra do Senhor. O povo vivia uma vida distanciada de Deus, estava sendo destruído porque estava lhe faltando esse conhecimento. Eles haviam se esquecido da palavra do Senhor. E muitos não sabem e nem conhecem em quem creem, e por isso não conseguem nem compreender e nem defender a sua fé cristã. Eu só posso defender algo, irmãos, quando eu conheço profundamente. Se você, vamos usar aqui um exemplo, se você é um entusiasta de mecânica, se você é um entusiasta de automóveis, você irá defender bem essa área buscando conhecimento. Saber como funcionam os motores, como funciona, vamos dizer, as transmissões, saber como funciona aí a sistemática do carro. Você busca conhecimento, então você defende com autoridade. Assim é a palavra do Senhor. É buscando o conhecimento e colocando em prática é que nós defenderemos a palavra de Deus. A lição diz assim: saber por quê e por quem e o que crer. Conhecimento profundo nos alicerça com mais eficácia para nós enfrentarmos os momentos de dúvida, tribulações e de questionamentos. É como diz o apóstolo Pedro, que estejamos preparados para responder a todos aqueles que nos perguntarem qual é a nossa esperança. Sabemos poder então responder pela palavra do Senhor. E como nós já dissemos, irmãos, que aqui a apologética, ela é necessária para nós podermos aqui influenciarmos a nossa cultura. Como já dissemos, vivemos num mundo plural, num mundo que cultua o relativismo, num mundo que já não acredita mais nas verdades absolutas, eternas e únicas, um mundo que prega o politicamente correto. Como então cooperar, irmãos, na defesa dessa batalha? Como nós cooperarmos é nós defendermos a fé segundo a palavra do Senhor. É nós defendermos a fé segundo os moldes da palavra do Senhor. Nós estamos aí, irmãos, vendo que muitas séries, filmes, a mídia, no modo geral, retratam os crentes como pessoas retrógradas, como pessoas preconceituosas, como pessoas ignorantes, como pessoas hipócritas, intolerantes e assim diversos outros adjetivos aí pejorativos e que diminuem a pessoa daqueles que servem a Deus, a pessoa dos cristãos. Muitos pensadores importantes nos consideram como fanáticos que professam uma fé irracional. Mas nós não devemos entrar aqui, irmãos, numa discussão e bater boca, pura e simplesmente para nós provarmos para aquela pessoa a nossa fé, só por provarmos. Nós temos que entrar, irmãos, na defesa do Evangelho com amor e com temor, como diz o apóstolo Pedro, estando preparado para responder a todos aqueles que nos perguntam a certeza da nossa esperança. Precisamos consolidar as nossas bases cada vez mais sólidas da nossa fé e estarmos comprometidos em pregar e defender as verdades da fé cristã, conforme diz o apóstolo Paulo aos Efésios. E aqui finalizando a lição, irmãos. Efésios capítulo 4, versos 15, que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus Cristo, ele é a cabeça. Jesus Cristo é o comandante do corpo, que somos eu e você, que somos membros desse corpo universal de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é a cabeça.
Sigamos então, irmãos, na nossa defesa da fé com amor, sujeitados sempre ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Estamos aqui finalizando a nossa lição. E eu quero deixar aqui a você, ou melhor dizendo, a lição quer nos deixar aqui um desafio apologético. Aprendemos nesse estudo que a apologética cristã é uma área da teologia que estuda a defesa da fé bíblica e histórica. Também aprendemos que os apóstolos participaram dessa batalha, bem como incentivaram os cristãos antigos a fazerem o mesmo. Aliás, essas instruções valem para os discípulos de hoje. A apologética é de extrema relevância, pois com ela poderemos moldar a cultura, fortalecer os discípulos e ganhar os incrédulos. O seu desafio é conhecer mais dessa área da teologia. Uma dica: o CETAP, que seria o nosso centro, né, de treinamento, de estudos, Adventista da Promessa, disponibiliza o curso de apologética cristã na plataforma CTL Online, que você pode acessar o curso pelo link https://curso/visualizar/apologética-cristã-respostas-a questões cruciais da fé-13. E a editora Promessa lançou também um livro, Apologética Cristã, que pode ser adquirido em sua loja virtual, editorapromessa.com.br. Está aqui a nossa dica. Que Deus possa te abençoar, irmãos, e vamos aí na sequência do culto, em nome de Jesus. Amém.